eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 20. Vamos compartilhar com vocês nessa noite a experiência, extraindo dessa mensagem, ensinamentos que Deus possa e pode fazer o melhor em nós, mas é preciso que a gente abra o nosso entendimento, nosso coração, e que Ele, na sua perfeita e boa, agradável vontade, opere em nós. E a partir disso, os nossos testemunhos e frutos sejam do Senhor. Na tela você está vendo aí o tema: viver o mais de Deus. Viver o mais de Deus. É isso que nós vamos extrair desse texto. Então, no versículo 6, Paulo começa dizendo: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve ocultos em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, por isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou possamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aí, quando a gente estava começando os preparativos dessa live, o nosso irmão do multimídia perguntou: pastor, vai ser até o 20, porque eu não leio o 21? Eu disse: não, até o 20. Aí terminei lendo o 21. Mas é isso mesmo, porque quando a gente está no Sião, a gente está de frente para a sarça ardente, o solo é santo, e Deus quem tem o controle.
Então, eu começo dizendo que neste lugar, que eu tenho o privilégio de anunciar o Evangelho de Deus, mas sobretudo a graça de permitir que Ele opere em mim primeiro, porque eu defendo causa que eu acredito, e eu falo daquilo que eu vivo, e eu acredito assim como eu vivo. Eu desejo que isso seja a minha vida, até que Jesus me leve ou me arrebata, que seria de minha escolha ser arrebatado. Eu não gostaria de conhecer a morte de frente, mas ser levado ainda vivo nas nuvens na sua vinda. Talvez seja o sonho de todo crente. Mas sobretudo, eu também afirmo que eu não temo a morte, nem um pouco. Não temo, amados. Mas não vim falar nessa noite de morte, nem temor. Eu vim começar aqui por Paulo, falar que nós somos herdeiros de Jesus, que ele afirma que em Cristo herdamos todas as coisas, segundo o dom da graça de Deus, manifestada em seu poder. Há também um outro ponto onde ele diz que as coisas que estão sendo reveladas foram guardadas em Deus, e antes de Cristo elas não foram reveladas, elas somente foram e serão cada dia mais reveladas a partir de Cristo, e isso sob a responsabilidade da igreja. Então eu quero te dizer que coisas que Deus guardou, que Ele não disse aos profetas, não disse aos juízes, não disse aos reis, não disse aos patriarcas, Ele disse à igreja hoje, para que ela é quem seja a embaixadora das boas novas. Então ele guardou muita coisa para a partir do Senhor revelar. Também nos diz que a sua sabedoria, ela é imensa, variada, multiformas, e que todas essas coisas serão conhecidas na terra, céu e em todos os lugares, principado, potestade, e a partir de nós, com a razão de estarmos servindo a Ele. Paulo diz que começa toda essa revelação se pondo de joelhos e revelando essa glória de Deus. No fim, ele diz que Ele é tão poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente possa pedir ou pensar. Então, a mensagem, ela é nessa noite para falar desse mais de Deus. Então, Paulo, ele escreve essa carta ainda na prisão, esperando ser julgado por Nero. Ele estava aguardando a sua sentença diante de acusações injustas, diante de um ódio venenoso e de acusações maliciosas. Ele está sofrendo aqui um fuzilamento do inferno. Essa é a realidade. E havia uma diferença entre todos os pontos de vistas dele em relação às outras pessoas. Ele, mesmo preso, se sentia livre e mantinha-se essa liberdade, ainda assim com compromisso diante de Deus. Então a gente olha, esse sentimento ele é paradoxal, porque uma pessoa presa, ela se sente presa, ela não tem alegria, ela só tem pesar, angústia, ela só tem reflexão dos seus erros. Mas ele, olhando para si, está preso, tem a convicção de que fez as coisas certas, estava debaixo da vontade de Deus e não se sentia preso. Então isso é um contrassenso com a realidade quando a gente não está vivendo mais de Deus. E aí, amados, nós podemos perceber que mesmo ele estando sujeito à prisão, às prisões desse mundo e dessa vida, ele era uma pessoa compromissada. Não era prisioneiro, mas sim prisioneiro de Deus. Ele se sente livre de todas as forças, todas as correntes e cadeias, toda a quarentena e Covid-19, toda a carta de demissão que alguns estão recebendo nesse momento, e a notícia de entes queridos chegando ao fim. Ele está livre. E precisamos entender, viver mais de Deus, para também estarmos livres. Sentimos as coisas, sentimos, mas elas não têm autoridade sobre nós, e elas não têm o domínio
sobre o nosso pensar, o nosso sentir. E pior, ela não tem o domínio sobre o nosso agir. Então podemos considerar como uma pobre infeliz criatura e maltratada, ou prazerosamente como um porta-estandarte, um protagonista do seu tempo diante de causas importantes. Quem você é? Quem você é nessa noite? Como você se posiciona? Você se posiciona como alguém que se sente que está vivendo uma situação pobre e infeliz? Está vivendo pesadamente? Está vivendo num nível de angústia, tristeza e sentimentos que te consomem? Carregando alguns problemas há décadas? Ou você se sente nesse momento, nessa noite, apesar dos pesares, se sente um porta-voz, um porta-estandarte, um protagonista no seu tempo, sabendo que Deus é quem faz muito mais do que tu pensas e do que possas pedir nessa noite, em nome de Jesus. O primeiro, ele vai ver a sua vida como uma prisão e com tristeza. O segundo, vai ver todas as circunstâncias e os momentos como um privilégio. E aí a gente começa a entender algumas coisas que acontecem em nossa vida. Começamos a enfrentar alguns desafios à frente. Algumas pessoas até olham para nós e não compreendem as nossas decisões e o nosso estilo de viver, a maneira como a gente quer enfrentar. Às vezes diz, diante de tanta opressão como esse povo tem, um coração sereno, capaz de amar e capaz de suportar e ir à frente. Então Paulo está recorrendo aqui ao pensamento que está no próprio coração de sua carta. E ele tinha essa revelação como um grande segredo de Deus. Por isso que ele se coloca como pequenino, mas que agora ele tem o privilégio de anunciar essas coisas. Esse segredo, amados, consistia em que o amor e a misericórdia e a graça de Deus estavam destinados não só ao povo judeu, mas a todos os gentios. Graça, misericórdia e amor de Deus. Graça. Você vai receber de Deus que não merece, mas Ele vai te abençoar pelo que Ele é. A misericórdia diante de júbilo, de angústia, de tristeza, de angústia, de sofrimento, e você não vê mais saída, e você vê as misericórdias de Deus cada dia em sua vida, e amor, olhando para você com exclusividade, como se você fosse a única pessoa andando sobre a terra. Então eu quero falar de algumas coisas. Quando ele começa nesse primeiro ponto, anunciando para mim e para você, como podemos viver na terra, contemplando as maravilhas de Deus, e contemplando as maravilhas de Deus diante do que estamos vivendo agora. Às vezes a gente está durante a semana tranquilo, semana na segunda-feira, a gente espera ter um renovo, aí vem a terça, vem a quarta, a quinta já começa a trazer um pesar, quando chega a sexta, a gente já começa a ter desânimo. E eu quero te dizer, comece a segunda dizendo, nesse segundo dia da semana, quais os meus compromissos com Deus hoje? Na terça, na quarta, na quinta, você vai chegando ao final da semana avaliando o que você recebeu e entregou. Aquilo que você está comissionado a fazer e a viver. Por isso que ele começa dizendo que a primeira coisa que somos, ele diz que somos co-herdeiros. Então, amados, somos co-herdeiros do Senhor. Se somos co-herdeiros com Cristo, participamos das
tribulações, participamos dos seus sofrimentos, participamos das angústias, participamos da sua morte, de modo que a gente enterra, mata aquele velho homem, a gente sepulta a nossa carnalidade, mas a gente também é co-herdeiro da ressurreição, de coisas novas, de uma nova criação, de uma justificação, de uma fé nova, de uma visão nova. Somos co-herdeiros e participantes de todas as promessas derramadas para o Filho e derramadas e entregues pelo seu sacrifício e morte para todos nós. Somos co-herdeiros. Isso equivale a dizer que compartilhamos da mesma herança espiritual e podemos transmitir essa ideia a todos aqueles que compreendem que Jesus chegou em sua vida. Somos co-herdeiros no corpo e no espírito. Somos co-herdeiros de coisas que já foram conquistadas para nós e dos espaços celestiais já conquistados em Cristo Jesus, mas também somos co-herdeiros de todas as suas promessas aqui na terra. Se Ele te prometeu felicidade, a felicidade ela será entregue a você. Se Ele prometeu paciência, ela será entregue a você. Se Ele prometeu que você será mais que vencedor, você não deve acreditar que você é perdedor. Você é um co-herdeiro. Você vai usufruir das vitórias espirituais, vitórias terrenas. O Senhor deseja que a sua vida seja plena, em que aquilo que for acrescentado, você vai estar suficiente, completo, feliz. Você é co-herdeiro de Cristo. Se o Senhor é vitorioso, a vitória está dada a você. E ele começa num segundo ponto, quando ele diz: eu fui constituído ministro para revelar essas coisas, mas ele diz: a mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis. Então, cremos que a graça que o Senhor derramou sobre sua vida, ela é triunfante. Ela é de um nível de riqueza insondável. Ela é de um nível de riqueza que não podemos mensurar. Quando ele fala e diz: que não foi revelada a ninguém em tempos passados, esteve oculto todas estas coisas. Pastor, o que são essas riquezas insondáveis? Ele quer dizer, amados, que a ideia da graça de Deus está à altura. Na verdade, não está à altura, está sobre todas as situações que aconteçam em nossas vidas. Se a graça de Deus está acima de todas as situações na nossa vida, é evidentemente que o favorecimento de Deus, chegou a palavra, o favorecimento de Deus está para sanar, cobrir, resolver, transpor, saltar, vencer todas as situações. É uma graça tremenda, capaz de vencer, porque ela é quem triunfa. Então, diante disso, creia, porque as trevas, ela existe, porque também existe a luz. Se há a sombra, porque existe o brilho do sol. E se há a graça de Deus, ela é de fato triunfante. Então não há situação
que você saiba nessa noite, eu quero viver o mais de Deus. Toda situação, a graça de Deus para ela. Está muito difícil, tem graça. Está muito, muito, muito difícil, tem graça. Está impossível de suportar, tem graça. Eu não aguento mais, tem graça. Então, primeiro, você é co-herdeiro de todas as vitórias. E segundo, a graça suficiente para vencer todas as limitações. Portanto, a graça, ela sempre triunfará. E aí nos versículos 10, quando ele diz isso para que agora pela igreja, a multiforma, e ele vai até esse entendimento, até o versículo 12, a multiforma se torne conhecida por principados e potestades. Porque em Cristo temos a ousadia, temos o acesso confiante, por causa da fé. Tantas coisas podemos comentar aqui. Então, ele pode dizer para nós, primeiro, toda essa herança imensurável, incorruptível, que somos herdeiros do Senhor. Não vai ser dado a ninguém, vai ser dado a você. Abra sua mão nesse instante e tome posse. Sabendo que a graça vence toda a circunstância. E que se você é herdeiro, e essa graça, e todas essas questões, primeiramente, por quê? Porque isso foi dado à igreja. Não foi dado a ninguém, amados. Entenda você nessa noite, foi dado para você. Não foi uma graça aspergida no mundo. Não foi uma graça lotérica, onde a sorte determina onde ela cai. É uma graça destinada à igreja, antes ocultada. Ninguém recebeu essa mensagem. Nós temos a graça de Deus, capaz de vencer as circunstâncias. De modo que ele diz que essa graça, ela não é limitada. Ele diz que é imensurável, de modo que ela se revela em muitas formas, e não podemos ter a ousadia de limitá-la, de dizer que vai ser meia dúzia de dons, porque Deus, Ele é criativo. Ele vai suscitar, como fez em toda a história, homens intrépidos que vão perceber coisas que outros não perceberam, e que a partir de você, coisas de Deus sejam reveladas para que outros possam perceber. É uma graça multiforme. Diz que ela nasce de uma sabedoria de Deus, que ela deve ser conhecida a todos, de modo que até os principados e potestades, os demônios, perceberão a graça poderosa de Deus através da igreja. A gente aprende uma coisa aqui. Se é uma graça imensurável, se ela é poderosa, se ela é dada à igreja, se não é compartilhada fora da igreja, essa graça deve ser manifestada para dentro e fora da igreja, mas através da igreja, e que o inferno possa tomar conhecimento. Portanto, nessa noite não há força satânica, demoníaca que paralise a sua vida. Não pode. É um contrassenso. O crente está vivendo debaixo de correntes e amarras, debaixo de um escudo, sobre um grande combate de pedras sobre a sua estrutura, de modo que ele se apequene, se curve, corra para dentro da caverna. É uma mistura de um Davi, um pequeno que é você, com a força de um gigante, de um Golias, que também está dentro de você. Você é uma combinação dessas duas coisas. É um pequeno gigante, que embora muitos possam olhar e dizer assim, não, sem chance. É ali onde Deus vai manifestar seu poder. O que a gente tem mais visto é homens muito amantes de si mesmo, revelando-se cheios de amor, trazendo títulos sobre si mesmo: profeta, mestre, doutor, rei,
isso e aquilo, e na verdade Paulo diz: eu sou o menor de todos os santos. E escreve tão profundamente para nós. E a gente precisa ter realmente a dimensão daquilo que somos. Olhando para o versículo 13, quando ele diz: bom, eu quero te dizer o seguinte: eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês. E às vezes muitos que sabem muitos não fazem as coisas que deveriam fazer conforme sabem. Eu tenho visto muito, amados, muitos que sabem muitos fazerem nada. E poucos que sabem quase nada fazerem muito. E é impressionante essa métrica, porque ela deveria ser diferente. Mas é porque Deus, Ele está interessado que a glória dele seja manifesta exatamente no coração daquele que o ama, que o teme e que quer fazer a sua vontade. Não é aquele que sabe, que pode, que quer, mas é aquele que se coloca à disposição dele. Quando ele olha para esse versículo e diz: eu peço que não desanime, simplesmente porque, amados, a glória de Deus vai cobrir todo o sentimento de sofrimento. Tivemos a notícia hoje de que a esposa do Paulo César Silva, ela faleceu. A gente não deve olhar para Jesus pelos ombros de ninguém, por cima dos ombros de ninguém. Isso é uma bobagem. Mas a gente precisa olhar para Jesus, olhando de lado aqueles que se aproximaram de sua Imagodei, olhando para essas pessoas e vendo, olhando para um casal que a vida inteira serviu e o Paulo ainda continua. Triste, um pesar para a sua vida. Hoje é um dia de perda. Eu posso estar sendo ousado em falar isso, mas eu acredito que esse homem, apesar de sua dor, ele está convicto e tranquilo em Cristo Jesus. Olhando para a história dessa família, amados, a gente percebe o quanto pessoas foram abençoadas pelo que Deus fez neles e através deles. Meu querido irmão Paulo, grandes coisas Deus tem feito por você e através de você. Mas a glória de Deus, ela é sobre todo sofrimento. O seu sofrimento, o meu, as minhas frustrações, as dificuldades que nós temos, as nossas batalhas, creia que a graça, ela é sobre todo sofrimento. Portanto, para de se apequenar e tenha alegria, porque as tribulações, elas são momentâneas. A glória que virá depois, a gente não pode nem sequer pensar em compará-la. A graça de Deus, a sua glória, ela sobre todo o sofrimento. Ele diz assim diante de Paulo: a minha graça basta para você, Paulo. Então as tribulações suportadas por esse homem, no cumprimento de sua comissão, são benefício para nós olhar a trajetória desses irmãos que caminharam muito. E ele diz que isso não se refere a vaidades, a soberbas, mas de fato a grandes privilégios de Deus, acesso apresentados de Deus, e de modo que a dignidade do ofício seja cumprida e seja para a glória de Deus, significativa.
Não podemos, amados, olhar para qualquer que seja a limitação e parar por causa dela. Deixamos de servir a Deus e fazer coisas lindas, tremendas. Quando a gente olha para a história de algumas pessoas, a gente não consegue acreditar. Pessoas com tanta dificuldade, às vezes físicas, afinhadas, muito enfermas, servem a Deus como se fosse um último instante. E é evidente que elas têm um devido entendimento a respeito disso, porque elas não estão passando por momentos tão alegres, mas elas entendem que a glória de Deus está sobre o seu sofrimento. Não buscam isso por vaidade, mas buscam isso porque têm alegria em ver a glória de Deus ser revelada. Hoje é dia de você dizer: quero mudar a história. A glória de Deus vai ser manifestada aos homens através da minha vida. O meu sofrimento é nada. O seu sofrimento, o meu sofrimento, qualquer que seja a batalha nossa nessa noite, ela tem um tempo. E se você crê assim e ora assim, essa luta e esse sofrimento irá passar. Você terá o controle, vai se desenvolver diante disso. Ele vem para um outro ponto. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Olha só, pegue a Deus que agora o poder do Espírito Santo, se entendermos o que é esse poder que está dentro de nós, paramos de queixumes e meninices espirituais. Paramos com as nossas querelas. Iremos ao encontro de um crente maduro, de uma estatura, aquela que Deus deseja para nós. Crente maduro não fica com mimice, com mimi, com chorumela, com dificuldade. Um crente maduro, ele é rápido para perdoar. Ele é muito mais rápido para pedir perdão a Deus. Ele é lento para se irar. Ele é devagar para pensar coisas que não deve. Ele é veloz na ousadia. Ele é veloz mais ainda no temor e tremor. E ele é puro, simples, para deixar o seu coração com a porta aberta e o Espírito Santo fazer uma faxina, uma purificação, uma limpeza. Sexto ponto, quando ele diz no versículo 18: isto para que todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor em Cristo Jesus. Olha só, altura, comprimento, largura. Isso nos reporta um ponto. A maturidade encontrada, agora se revelando. Um crente maduro, fortalecido pelo Espírito Santo, no ponto 5. Que transcende o conhecimento terreno por uma revelação divina. A ciência existe, mas a revelação divina, ela é precisa. A lei da ciência, ela pode ser quebrada a qualquer momento. Mas as palavras de Deus são absolutas e elas nunca passarão. Um crente maduro, mesmo com muito conhecimento, ele percebe que depende da sabedoria de Deus. Ele precisa alcançar maturidade. Sétimo ponto, quando ele olha ainda no versículo 18 e diz: conhecer o amor de Cristo, versículo 19, e que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus.
é desejar a plenitude de Deus sobre nossas vidas. Devemos, amados, conhecer o amor de Cristo, porque esse amor, ele excede todo entendimento. Esse amor, ele rompe preconceitos. Esse amor, ele ultrapassa as diferenças. Se queremos viver o mais de Deus, precisamos exatamente viver a plenitude deste amor e romper as barreiras e os preconceitos. Aquela pessoa não gosta de mim. Amados, por que a gente desenvolve tanto antipatia? Por que a gente desenvolve rapidamente, se não conhecemos nada da subjetividade da outra pessoa? Se não participamos do desenvolvimento daquela pessoa? Se a pessoa, ela tem uma fé, confessa diferente da nossa, se ela acredita numa situação para a solução dos problemas políticos diferente do nosso, a gente se prepara tanto para viver contra as pessoas, mas a gente não faz nada para a gente viver melhor entre os homens. Esse ponto, ele me chama a atenção, para que a gente pegue exatamente as coisas que são oposição, contrárias a nós, e veja nelas oportunidades dessa graça tremenda, poderosa, ser revelada a partir de nós. E é importante que, por mais definição que a gente esteja, não as use predefinidamente para deixar de se aproximar do outro. O preconceito atrapalha. É de fato que a gente se aproxime do outro. E que, a partir do Espírito Santo, o outro possa nos ver com a imago Dei semelhante à de Cristo. O último ponto é quando ele fala do versículo 20, quando ele diz sobre a plenitude. O que é completo nessa noite para você? Esse versículo, ele é muito forte. Esse versículo foi muito presente no início do ano passado, quando Deus trouxe várias mensagens, ainda nesse capítulo 3 do livro de Efésios. Quando diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou possamos. Olha só. O texto fala de uma plenitude de Deus na sua vida. Se essa plenitude de Deus está em sua vida, creia. Viva o mais de Deus essa noite. Viva, ele falou para nós 8 coisas, e esse último ponto, a plenitude de Deus. Viva a plenitude de Deus em sua vida hoje, meu irmão, em nome de Jesus. O texto diz que ele é poderoso, de tal modo que ele pode fazer infinitamente mais, sem limites, do que você possa estar pedindo hoje. Talvez a sua oração está recheada de fraqueza. É a substância diluída. Talvez você precise encorpar a sua oração com ousadia, confiança e fé, porque esse texto está te chamando para isso nessa noite. Você é cordeiro em Cristo. Te chama isso? A plenitude. E ele é capaz de fazer mais do que você está pensando e pedindo. E diz mais: de acordo, conforme o poder que você deixa que opere em você. A partir do que você crê, porque nós temos uma perspectiva desse texto na parte A dele. Ora, Deus é poderoso para fazer mais. A gente está pedindo, pensando, ele faz muito mais. Bom, sim, verdade, mas a partir desse poder que você acredita, que está operando primeiramente em você, conforme.
Ora, se as coisas que eu preciso viver, que foram ditas agora à noite, para viver o mais de Deus, eu não deixo viver esse mais de Deus, essa plenitude de confiança que eu estou crendo, ela é falsa. Então a convicção nessa noite é viver o mais de Deus e crer tão somente. Quero concluir dizendo que Ele é poderoso. E é poderoso para fazer tudo. Ele não consegue nem sequer pensar, cogitar a ideia de que ele seja limitado por algum poder fora de si mesmo.